Sempre acreditamos que éramos os donos desta casa, os primeiros a construir, a pensar, a destruir. E se eu te disser que estávamos enganados? A descoberta não aconteceu em uma pirâmide esquecida ou em ruínas submersas, mas em um laboratório de espectrometria em 1955, na Universidade de Colômbia, localizado em Nova York. Eles eram os primeiros, mas a Terra guardava um segredo ainda mais profundo. A Terra não é um jardim feito para nós, é um cemitério de impérios que nunca imaginamos. Nós não somos os primeiros moradores deste mundo, somos apenas os atuais inquilinos, e o contrato está prestes a vencer. Dr. Elias Thorne, um paleoclimatologista, estava analisando núcleos de gelo e camadas de sedimentos do máximo térmico do Paleoceno-Eoceno, PETM, um evento de aquecimento global ocorrido há 56 milhões de anos. O que ele buscava eram isótopos de carbono naturais. O que ele encontrou foi uma anomalia impossível. Diferente de um vulcão que libera carbono de forma lenta e previsível, os dados de Elias mostravam um pico de carbono tão súbito e concentrado que parecia um pulso, mas o que realmente o gelou o sangue foi a presença de isótopos sintéticos de curta duração e micropartículas de elementos transurânicos que não existem na natureza. Ele não encontrou um martelo ou uma engrenagem. Ele encontrou a assinatura química de uma civilização industrial. Elias sabia que, se existissem ruínas, elas não estariam em Nova York ou Londres, que serão esmagadas pelas placas tectônicas em milhões de anos. Elas estariam nos cratons, partes da crosta terrestre que não mudaram em bilhões de anos. Ele levou sua equipe para o deserto da Austrália Ocidental, a 400 metros de profundidade, em uma camada de arenito selada há 55 milhões de anos. Eles não acharam esqueletos humanoides. Eles acharam algo mais perturbador: geometria. Não eram ossos, mas fósseis de sombra, onde antes havia um polímero ultra-resistente ou uma liga cerâmica. Agora havia apenas o vazio moldado pela pedra, como as cinzas de Pompeia. Eram formas tubulares, arranjadas em ângulos de 90 graus, uma rede de encanamento ou transmissão de dados que existiu quando os cavalos ainda tinham o tamanho de gatos. Quem eram eles? A análise do solo revelou que essa civilização, apelidada de Os Primeiros, não era de primatas. A estrutura óssea preservada em raras impressões sugeria seres que evoluíram de répteis de sangue quente durante o auge do calor global. Eles não usavam plástico de petróleo, mas polímeros derivados de quitina de fungos. Eles eram mestres da biotecnologia. Suas cidades não eram de concreto, mas cultivadas. A parte mais realista e assustadora da descoberta de Elias foi o motivo do fim deles. Ao analisar as camadas superiores ao horizonte de cinzas, Elias percebeu que a civilização durou apenas 100 mil anos, um piscar de olhos geológico. O pico de calor que ele estudou não era natural, foi causado por eles mesmos. Eles descobriram a energia de combustão, consumiram os recursos biológicos da época a uma velocidade vertiginosa e mudaram a composição da atmosfera. O colapso foi tão rápido que a natureza nem teve tempo de registrar a extinção deles como um evento de massa, apenas como uma flutuação climática estranha. Elias sentou-se na borda da escavação, olhando para o deserto. Ele percebeu que a humanidade não era a primeira dona da Terra, mas apenas a segunda inquilina de um apartamento que já foi destruído por outro morador. O horizonte de cinzas provava que o progresso tecnológico é uma armadilha recorrente da biologia. A Terra sobreviveu a eles e voltou a ser verde, mas debaixo dos nossos pés, a poeira de uma civilização que se achava eterna servia de tapete para nossa própria arrogância. Estamos pisando em histórias que o mundo tenta esconder. Mas acredite, ainda temos muito a revelar. Comenta aí. Adoraríamos saber sua opinião. Não esqueça de deixar seu like e seguir a gente no canal. Até já!